Em diversos cantos do mundo, acidentes ferroviários impressionantes servem como alerta sobre os riscos da imprudência e a importância da segurança nas ferrovias. Número 1. Colisão entre caminhão e trem na Polônia. Em uma manhã fria de 14 de janeiro de 2020, na pequena cidade de Zabonin, localizada na região oeste da Polônia, ocorreu um acidente ferroviário de grandes proporções que destacou de forma clara e impactante a importância de respeitar os limites de velocidade e seguir com rigor os protocolos de segurança nas passagens de nível. O acidente envolveu um caminhão pesado que transportava uma escavadeira em sua carroceria do tipo prancha. O motorista se aproximou da travessia ferroviária em alta velocidade, muito acima do que seria prudente naquele ponto, o que comprometeu completamente sua capacidade de parar a tempo ao avistar um trem de passageiros vindo na direção da travessia. Apesar da tentativa desesperada de acionar os freios, o peso da carga e a inércia do veículo fizeram com que o caminhão não conseguisse parar. Uma câmera de segurança próxima ao local capturou o momento em que o caminhão descia em direção à linha férrea, em velocidade incompatível com a segurança, evidenciando que o impulso gerado pelo veículo era grande demais para ser contido com segurança em tão curto espaço. No instante da colisão, a força do impacto foi tamanha que o caminhão girou aproximadamente 90 graus, ficando completamente atravessado. O caminhoneiro, de forma surpreendente, conseguiu sair ileso, sem ferimentos. No entanto, o caminhão foi totalmente destruído e declarado perda total. Já no trem, que transportava 105 passageiros, 4 pessoas ficaram feridas, entre elas 2 operadores ferroviários. Felizmente, as lesões foram classificadas como não graves, mas o susto foi enorme, e o acidente causou transtornos significativos tanto para os passageiros quanto para a operação da linha. Número 2. Descarrilamento por desequilíbrio de carga na Tailândia. No dia 30 de junho de 2022, um acidente ferroviário bastante incomum ocorreu na Tailândia, mais precisamente em uma linha que liga Map Karbawation a Pharedé, passando pelo distrito de Ken Khoi, situado na província de Saraburi. Uma locomotiva que fazia esse percurso descarrilou de forma abrupta enquanto enfrentava uma curva relativamente fechada. As investigações iniciais levantaram a hipótese de que a má distribuição da carga nos vagões pode ter sido a principal causa do acidente. O mau acondicionamento dos itens transportados, possivelmente sem a devida atenção ao balanceamento do peso total do trem, teria gerado um desequilíbrio lateral que acabou comprometendo a estabilidade da composição. Esse desbalanceamento provocou uma inclinação perigosa para o lado direito no momento em que o trem fazia a curva. Por muito pouco, a composição não tombou por completo. Apesar da situação crítica, nenhum vagão de passageiros chegou a virar, o que foi fundamental para que o acidente não resultasse em ferimentos. Mesmo com a ausência de vítimas, a ocorrência causou grande transtorno logístico. Devido ao local remoto onde ocorreu o descarrilamento, uma área de difícil acesso para veículos convencionais, os passageiros precisaram ser transportados por meios alternativos, com o uso de veículos menores e desvios improvisados. O episódio deixou um alerta sobre a importância de procedimentos rigorosos no carregamento de trens, especialmente em linhas onde há curvas perigosas. Número 3. Motociclistas quase atingidos por trem na Inglaterra. Em um episódio marcado pela imprudência extrema, no dia 21 de fevereiro de 2023, 2 motociclistas protagonizaram uma cena perigosa em uma passagem de nível localizada em Littlehampton, no condado de West Sussex, Inglaterra. Os 2 estavam montados em uma motoneta e ignoraram completamente as luzes vermelhas piscantes e os sinais de advertência da passagem Toddington, colocando suas vidas em risco. O trem se aproximava em velocidade elevada, podendo atingir até 70 milhas por hora, o que equivale a aproximadamente 112 km por hora. As câmeras de segurança instaladas na região registraram o exato momento em que os motociclistas desviaram das barreiras de segurança, conhecidas como meias barreiras automáticas, que descem exatamente 27 segundos antes da chegada prevista de um trem. Esse sistema, que combina sirenes e luzes, foi desenvolvido justamente para evitar que veículos ou pedestres fiquem presos na via férrea. Mas neste caso, os 2 indivíduos optaram por ignorar todos os alertas visuais e sonoros, cruzando os trilhos instantes antes da composição passar em alta velocidade. O maquinista, que conduzia o trem do serviço das 14h30,
saindo de Brighton em direção a Southampton, foi forçado a acionar os freios de emergência ao ver os motociclistas cruzando. O susto foi tão grande que ele precisou de um tempo para se recuperar emocionalmente do impacto psicológico do quase-acidente. A inspetora Emma Bolton, da Polícia Ferroviária Britânica, classificou o ocorrido como um dos atos mais estúpidos e perigosos que já presenciou ao longo de sua carreira em passagens de nível. Número 4. Distração por celular causa colisão na Rússia. Um incidente ocorrido em outubro de 2019, na Rússia, também chamou a atenção para um problema cada vez mais comum: a distração causada por celulares. Nesse caso, uma operadora de trem estava tão focada em seu telefone que não percebeu a presença de outro trem à sua frente nos trilhos. A operadora ficou envolvida em uma colisão, que por sorte envolveu uma composição parada, o que evitou danos mais sérios. Ainda assim, o episódio revelou como a falta de atenção ao ambiente operacional pode colocar em risco todo o sistema ferroviário. O vídeo gravado no interior da cabine mostrou os momentos de pânico, nos quais a operadora tenta, de forma desesperada, acionar os controles para interromper a marcha. Mas sua reação já era tardia demais, e o trem acabou se chocando com a outra composição. Esse caso serviu como alerta contundente para toda a indústria ferroviária mundial, reforçando que usar o celular durante a operação de máquinas pesadas pode ter consequências sérias. Também reabriu discussões sobre a implementação de medidas mais rígidas para garantir que operadores de trens mantenham o foco total durante o trabalho. Número 5. Trem colide com caminhão cegonha em Oklahoma. Na noite de 16 de outubro de 2021, por volta das 19 horas, um acidente de grandes proporções aconteceu nas proximidades da fronteira entre Oklahoma e Texas, nos Estados Unidos. Um trem de passageiros da empresa ferroviária Amtrak, número 822, que faz diariamente o percurso entre Fort Worth, no Texas, e Oklahoma City, colidiu com um caminhão cegonha que transportava diversos veículos. O caminhão havia ficado preso sobre os trilhos em uma passagem de nível elevada, um problema conhecido como high-centered, situação em que a parte inferior do caminhão encosta no solo, impedindo-o de se mover. Mesmo com tentativas de manobra, o motorista não conseguiu retirar o veículo da linha férrea a tempo. O impacto foi inevitável. O trem colidiu com força contra a lateral do caminhão, destruindo totalmente a carroceria. Dentro da cabine estavam o motorista e seu cachorro. Ambos escaparam sem ferimentos, mas extremamente abalados. 5 passageiros que estavam no trem sofreram ferimentos leves e foram levados a 2 hospitais da região para atendimento. A bordo do trem havia 110 passageiros e tripulantes no momento da colisão. Após o acidente, a empresa ferroviária Amtrak precisou suspender a circulação da linha ao norte do local da colisão, organizando transporte alternativo para os passageiros que seguiriam viagem. O escritório do xerife do condado de Love respondeu prontamente ao chamado e interditou a área para permitir a longa operação de limpeza, que só foi concluída na manhã do dia seguinte. Número 6. Caminhão tenta vencer trem e causa acidente na Camboja. Em Batamang, Camboja, imagens captaram um caminhão acelerando em direção a uma passagem de nível, ignorando a sinalização de um trabalhador ferroviário com bandeira vermelha. Na tentativa de ultrapassar o trem, o caminhão foi atingido na traseira. A colisão foi tão forte que o caminhão e um vagão capotaram. A cena foi caótica, com líquidos vazando de um vagão tombado. Apesar da violência, ninguém ao redor se feriu. O motorista teve ferimentos leves, mas responderá judicialmente por sua imprudência. O caso serve como lembrete dos perigos de desrespeitar regras em passagens de nível e da necessidade de paciência no trânsito. Número 7. Trem parte caminhão em 2 em acidente no Texas. No dia 5 de maio de 2021, por volta das 10h30 da manhã, em Richmond, Texas, um trem da empresa ferroviária Amtrak colidiu com um caminhão de 18 rodas carregado com garrafas de água mineral. O impacto foi tão forte que o caminhão foi partido ao meio. A água engarrafada se espalhou pela via e pelos trilhos, exigindo uma grande operação de limpeza. Incrivelmente, ninguém se feriu. Nem no caminhão, nem no trem. Número 8. Trem invade escada rolante no aeroporto de Chicago. Em 24 de março de 2014, por volta das 2h50 da manhã, um trem da linha azul da Autoridade de Trânsito de Chicago, operado por Brittany Taisheka Haywood, de 25 anos,
colidiu com o final da linha na estação do aeroporto O'Hare. O trem, composto por 4 composições de 2 vagões da série 2600, ultrapassou o bloqueio de segurança no final dos trilhos e subiu parcialmente por uma escada rolante da estação. A investigação feita pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes apontou como causa principal o fato de a operadora ter adormecido ao volante após cumprir longos turnos de trabalho. Como resposta ao acidente, o limite de velocidade na aproximação à estação foi reduzido de 40 a 24 km por hora e a zona de velocidade controlada foi ampliada. A operadora foi demitida. O acidente deixou cerca de 34 pessoas feridas, nenhuma em estado grave, mas reforçou a necessidade de atenção máxima ao operar trens de passageiros. Número 9. Trem leve descarrila por excesso de velocidade no Colorado. Em 21 de setembro de 2022, em Aurora, Colorado, um trem leve da empresa de transporte metropolitano RTD descarrilou na interseção entre a Exposition Avenue e a Sable Boulevard. A causa principal foi o excesso de velocidade por parte do operador do trem. A composição entrou em uma curva de 90 graus a cerca de 62 km por hora, enquanto o limite no trecho era de apenas 16. O descarrilamento fez com que 2 vagões se desacoplassem, atingissem uma placa de trânsito e danificassem uma cerca próxima. 3 pessoas ficaram feridas, sem gravidade. A linha foi fechada temporariamente, com substituição por ônibus. Após o acidente, um plano de ação revelou que a distração e a alta velocidade do condutor foram determinantes. A empresa RT implementou medidas corretivas, incluindo nova sinalização, reavaliação da supervisão e planos para instalar um sistema de frenagem automática. O condutor foi desligado da empresa. Número 10. Descarrilamento com carga perigosa em Wellington, Ohio. Em 28 de maio de 2019, por volta das 6 da manhã, um trem da empresa ferroviária CSX descarrilou próximo ao quilômetro 43,4, nos arredores da vila de Wellington, Ohio. A composição transportava alimentos perecíveis, materiais de construção e produtos químicos perigosos. Ao notar movimentos incomuns no primeiro vagão, os operadores acionaram os freios de emergência. O trem, no entanto, não conseguiu parar a tempo. Câmeras de vigilância captaram o momento em que, ao frear, surgiram faíscas e um dos vagões brancos saiu dos trilhos, provocando um efeito dominó. Graças à resposta rápida das equipes de emergência, o incidente foi controlado. Os materiais perigosos estavam nos últimos vagões e não vazaram, embora tenha havido pequeno derramamento de combustível nos vagões refrigerados. Ninguém se feriu, mas os danos foram estimados em mais de 2.200.000 dólares. A investigação apontou falha de lubrificação no rolamento da suspensão como causa do descarrilamento. Número 11. Erro de desvio provoca colisão entre trens no Texas. No dia 9 de outubro de 2006, próximo a Cactus, Texas, uma colisão entre 2 trens da empresa ferroviária Burlington Northern Santa Fe ocorreu em um desvio mal alinhado no quilômetro 64,6. O trem local, vindo de Amarillo com 3 locomotivas e 115 vagões, havia deixado 57 carros em um desvio. Já o trem de carvão, com 4 locomotivas e 128 vagões carregados, vinha de Luna, Colorado. Por volta das 19h30, sob céu nublado e temperatura de cerca de 6 graus Celsius, a tripulação do trem de carvão percebeu que o desvio estava invertido, mas não houve tempo para evitar o impacto. O resultado foi o descarrilamento de 2 locomotivas, 17 vagões com carvão e 9 vagões vazios, 2 deles para produtos perigosos. Apesar da violência, não houve mortes. O maquinista e o condutor do trem de carvão ficaram feridos. A falha foi atribuída à tripulação do trem local, que esqueceu de reposicionar o desvio. Os danos ultrapassaram 2 milhões de dólares, sem contar 127 mil dólares com a limpeza. Número 12. Colisão entre trens em Auabrana, Brasil. Em 21 de fevereiro de 2021, a cidade de Auabrana, no Maranhão, Brasil, foi palco de uma colisão ferroviária grave. Um trem em alta velocidade, com sirene quase inaudível, colidiu com outro trem que estava na mesma linha. O impacto danificou seriamente o primeiro vagão. As causas não foram oficialmente divulgadas, mas especula-se falha nos freios ou erro de comunicação sobre mudança de trilhos. O acidente levantou preocupações sobre a infraestrutura de segurança ferroviária na região
e a necessidade de melhorar os sistemas de comunicação entre trens, especialmente em cidades em desenvolvimento como Al-Abrana. Número 13. Trem avança sobre plataforma em Mumbai, Índia. No dia 28 de junho de 2015, às 11h20 da manhã, um trem local que chegava à estação Churchgate, em Mumbai, Índia, colidiu com o final da linha na plataforma 3. O condutor não conseguiu frear e o primeiro vagão subiu na área de embarque, com as rodas ficando suspensas. Parte da fiação aérea foi danificada, assim como os equipamentos sob o vagão. 5 passageiros ficaram feridos. A empresa ferroviária ocidental da Índia suspendeu o maquinista, o fiscal e o guarda. O acidente interrompeu os serviços da linha suburbana. O uso de um amortecedor hidráulico evitou um desastre maior. Número 14. Trem colide com caminhão preso em passagem na Bélgica. Em 20 de dezembro de 2022, por volta das 4 da tarde, em Ardui, Flandres Ocidental, Bélgica, um caminhão ficou preso nos trilhos. O motorista chamou o serviço de assistência da empresa Veco, que tentou resolver o problema. O caminhão chegou a funcionar, mas voltou a parar pouco depois. Os trabalhadores tentaram abrir o capô e movimentar o veículo, mas não houve tempo. O trem colidiu com o caminhão, descarrilando 2 vagões da frente. O trem estava cheio, mas os passageiros sofreram apenas ferimentos leves. A colisão causou danos ao longo de 500 metros. A empresa ferroviária belga tinha adesivos nas passagens instruindo motoristas a ligarem em caso de emergência, algo que infelizmente não foi suficiente neste caso. Número 15. Colisão frontal entre trens de carga na Califórnia. No dia 14 de junho de 2006, no desvio de East Kismet, em Kismet, Califórnia, 2 trens da empresa ferroviária Burlington Northern Santa Fe colidiram de frente. O trem leste viajava a cerca de 35 km por hora e o trem oeste a mais de 60. 3 locomotivas e 2 vagões-tanque do trem leste descarrilaram. No trem oeste, 4 locomotivas e 14 vagões com cimento tombaram. Um dos tanques levava gás inflamável, mas não houve vazamento. Todos os tripulantes tiveram ferimentos leves, exceto um que precisou de internação prolongada. Os danos somaram quase 5 milhões de dólares em equipamentos e mais 390 mil dólares em trilhos. A causa foi o não cumprimento de um sinal vermelho por parte do trem leste. Número 16. Descarrilamento em São Paulo causado por falha nos trilhos. Em 27 de outubro de 2022, em São Paulo, um trem de carga descarrilou durante a viagem após apresentar diversos problemas mecânicos. Felizmente, ninguém se feriu. Embora os detalhes do caso sejam limitados, acredita-se que o descarrilamento tenha sido causado por falha na infraestrutura da via, possivelmente trilhos quebrados. Esse tipo de defeito é mais comum do que parece. Segundo dados da Administração Federal de Ferrovias dos Estados Unidos, falhas em trilhos e soldas representam cerca de 15% dos descarrilamentos registrados. A explicação física para esse tipo de acidente está no peso e na força do trem. Quando uma composição pesada e em alta velocidade encontra uma irregularidade nos trilhos, as rodas podem perder o contato com os trilhos e sair do eixo, gerando o descarrilamento. Considerando o tamanho e o volume de carga dos trens de transporte, as consequências podem ser devastadoras. Número 17. Colisão frontal entre trens em Hyderabad, Índia. Em 11 de novembro de 2019, na estação ferroviária de Kashigura, em Hyderabad, capital do estado de Telangana, na Índia, um trem do sistema ferroviário MMT colidiu de frente com o Intercity Express vindo de Secundraot-Handri. O trem do sistema MMT seguia em direção a Falaknuma, enquanto o Intercity se aproximava da estação para trocar de plataforma. A colisão ocorreu por volta das 10h30 da manhã, quando o trem do sistema MMT avançou após desrespeitar um sinal vermelho. Graças à velocidade reduzida dos 2 trens, uma tragédia maior foi evitada. Ainda assim, 16 passageiros, além do maquinista e do auxiliar do trem do sistema MMT, ficaram feridos. O choque provocou o descarrilamento de 6 vagões do trem do sistema MMT e 3 do Intercity. O piloto do trem do sistema MMT ficou preso na cabine amassada por cerca de 8 horas, sendo resgatado em estado crítico e levado a um hospital particular. A gravidade do acidente destacou a importância de protocolos rigorosos de sinalização e obediência total às regras operacionais. Número 18. Colisão entre trem de grãos e trem de petróleo nos Estados Unidos. No dia 30 de dezembro de 2013, na cidade de Castleton, em Dakota do Norte,
Um trem de grãos sofreu um descarrilamento causado por defeito de fabricação em um de seus eixos. Os vagões descarrilados invadiram a linha ao lado, por onde trafegava um trem de petróleo. O trem de petróleo não conseguiu frear a tempo e colidiu com os vagões, obstruindo a via. O impacto causou uma explosão gigantesca, com uma bola de fogo e o vazamento de aproximadamente 470 mil galões de petróleo cru, provocando incêndios em cadeia. As imagens das câmeras internas da locomotiva mostraram que a tripulação teve pouquíssimo tempo de reação. Apesar da magnitude do acidente, não houve feridos entre os tripulantes ou moradores da região, mas cerca de 1.400 pessoas precisaram ser evacuadas. A tragédia levantou discussões sobre a segurança no transporte ferroviário de cargas perigosas, resultando em mudanças regulatórias. A investigação apontou que o defeito poderia ter sido detectado em inspeções realizadas ainda em 2010. O relatório recomendou também aumentar o número de vagões de segurança entre a locomotiva e os tanques com produtos inflamáveis, além de acelerar a substituição dos antigos vagões modelo 111 pelos mais seguros modelo 117. Número 19. Trem colide com barcaça no Mississippi e causa vazamento ambiental. Na noite de 13 de novembro de 2021, por volta das 11h50 da noite, um trem da empresa ferroviária Burlington Northern Santa Fe, que transportava carvão, descarrilou próximo ao rio Mississippi, nos arredores de Montrose, condado de Lee, estado de Iowa. O trem colidiu com uma barcaça que estava estranhamente posicionada à margem do rio, invadindo a área da ferrovia. O choque fez com que 2 locomotivas e vários vagões descarrilassem, sendo que 2 vagões caíram no rio. Apesar da violência do impacto, ninguém se feriu. No entanto, cerca de 1.400 galões de diesel vazaram de uma das locomotivas. Parte do combustível chegou ao rio Mississippi, gerando preocupação ambiental. Equipes de emergência agiram rapidamente, instalando barreiras flutuantes para conter o vazamento. O vento ajudou, empurrando o diesel para a margem, o que facilitou a contenção. 2 vagões também derramaram carvão no rio, que foi removido com o uso de escavadeiras. O Departamento de Recursos Naturais do estado de Iowa iniciou uma análise para verificar possíveis impactos na fauna, especialmente nas espécies de moluscos do leito do rio. A Guarda Costeira dos Estados Unidos também entrou na investigação. A identidade do operador da barcaça envolvida não foi divulgada. Número 20. Trem destrói caminhão preso em linha férrea na Geórgia. Em 10 de maio de 2023, na cidade de Warner Robins, estado da Geórgia, um caminhão-plataforma que transportava um carro sedã prateado ficou preso na linha férrea, próximo à base aérea de Robins. Mesmo com os braços de segurança da passagem descendo, o motorista tentou atravessar e ficou preso nos trilhos. Com o trem se aproximando, o condutor tentou manobrar para escapar, mas não conseguiu. Nos segundos finais, o motorista abandonou o caminhão e saiu correndo. O trem da empresa Norfolk Southern colidiu com o veículo, destruindo a cabine e arrastando o sedã pelos trilhos. O impacto quase atingiu outro carro que esperava atrás. Após o acidente, uma pessoa da base aérea se aproximou para verificar o estado do motorista. Segundo a polícia local, ele tentava fazer uma curva à esquerda quando foi pego pelos braços da passagem. O caso serve como mais um exemplo dos riscos de tentar atravessar trilhos sem garantir a segurança. Felizmente, ninguém se feriu, mas as imagens mostram como o resultado poderia ter sido trágico. Número 21. Descarrilamento no interior do Brasil não fere moradores. Em Morenia do El, pequena cidade do sul do Brasil com cerca de 8.800 habitantes, ocorreu um acidente ferroviário que, felizmente, não atingiu moradores locais. As informações sobre o caso são escassas, mas vídeos mostram que diversos vagões tombaram próximos a uma colina ao lado dos trilhos. O primeiro vagão a tombar parece ter puxado outros em um efeito cascata, levando vários para dentro de uma vala. Apesar da magnitude do descarrilamento, não houve vítimas. O incidente chamou atenção para a necessidade de manutenção constante nos trechos ferroviários que cortam áreas urbanas e rurais, mesmo em pequenas cidades. Esses casos mostram que, apesar de toda a tecnologia envolvida nos transportes ferroviários, um simples erro humano ou falha técnica pode causar consequências graves. Respeitar sinalizações, manter a manutenção em dia e reforçar os protocolos de segurança são atitudes que salvam vidas, seja de passageiros, operadores ou até de quem cruza os trilhos. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela.
Cuidem-se, pessoal!